Este modelo e um modelo psicoterapêutico, só mais uma consideraçãozinha rápida. Um modelo psicoterapêutico, para ser um modelo, tem que ter pelo menos 5 características. Tem que ter um paradigma, tem que ter uma psicologia do desenvolvimento, tem que ter técnicas específicas, tem que ter uma noção da psicopatologia, quando as pessoas adoecem, e tem que ter uma noção de saúde mental. Eu hoje vou falar convosco aqui de 2 partes deste modelo, que é a psicologia do desenvolvimento, como é que as crianças se desenvolvem até à idade adulta, e é o paradigma, o que está de base deste modelo, desta forma de pensar. Esta psicologia de desenvolvimento chama-se, tem um nome também difícil, que é afectologia genética, e divide o desenvolvimento da criança em 7 passos, em 7 fases que a criança vai passando até chegar à idade adulta. E para começar a falar disto, tenho que falar primeiro do paradigma que fez com que este modelo se diferenciasse dos outros. E se calhar explicar às pessoas lá em casa muito rapidamente o que é paradigma, porque se nós formos ver a palavra paradigma num dicionário ou um livro de psicologia, é capaz de ter lá uma descrição um pouco intelectualizada e às vezes não é tão... Mas ninguém percebe. É. Vou fazer aqui um exemplo com vocês, pode ser? A Cristina é que vai. Sim, então. Então, imaginem, Ricardo e Cristina, que vocês estão numa manhã de segunda-feira no metro e até está calminho o metro, está um ambiente até zen, estão poucas pessoas, vocês estão descontraídos e, de repente, na paragem seguinte, entram 5 crianças e o pai das crianças. O pai das crianças senta-se ao vosso lado e as 5 crianças estavam tão ruidosas, tão barulhentas, tão traquinas, que aquele ambiente que estava super zen, de repente começou a ficar diferente. As crianças Bastante diferente. saltavam nos bancos, tiravam o jornal ao velhote da frente, tiravam o telemóvel à outra pessoa, gritavam, penduravam-se naquelas coisas. Verdadeiros índios. Verdadeiros índios. E o pai da criança está sentado ao vosso lado, olha para o chão. Como é que vocês estariam? Olhar para o chão. Como é que vocês estariam a sentir? Eu não sei, dava-me vontade de assim, um palmadão aos miúdos, mas também dava vontade de dar ao pai, mas eu acho que levantava-me e ia para o outro lado e mudava de carruagem. Ok, ficava incomodado, ficava irritado. Claro. E a Cristina também. Não se metessem comigo, diz que não se metam Mas comigo. metiam-se consigo. Metiam-se comigo. Atiravam-lhe papéis. Depende de como é que acordei. Não, eu gosto muito de crianças. Se calhar até podia pegar no papel e começar a atirar também. Ok. Pronto. E começar ali a interagir com eles. Pronto. Também seria possível. Tentando levar a situação na boa. Ok. Vá, pronto. Se calhar ia por aí. Seria possível também começar a ficar um pouco irritada com a situação, não é? Pronto, lá está. Então, imaginando que vocês começavam a ficar irritados e perturbados com essa situação e o pai estava mesmo ao vosso lado e não fazia nada, a certa altura vocês não aguentavam mais e viravam-se para o pai. Olha lá, desculpe, não acha que você deveria fazer alguma coisa? Os seus filhos estão completamente descontrolados e estão a causar aqui o caos na carruagem. E o pai levanta os olhos, olha para vocês. Pois é capaz de ter razão, mas olha, acabei de sair aqui do hospital e soube que a minha mulher faleceu e ainda nem sei muito bem como é que é de dizer isto aos miúdos, estou completamente perdido, peço imensa desculpa pela situação. Mudava alguma coisa no vosso sentido? A mim já não me dava, porque eu já me tinha pirado antes, não é? Como eu disse. Mas se lá sim, tivesse, claro okay. que sim. Não, a situação mais normal, doutor, se nós formos a ver o geral, o mais normal é, claro, é as pessoas se irritarem e fazerem o que o doutor está a dizer e, claro, e a pessoa se calhar tinha que engolir. E mudava ali qualquer coisa. Mudava completamente. Possivelmente até mudava o estado de espírito da pessoa, Exatamente. até querer ajudar aquele homem Ora, aí naquela está, situação. claro. Não é? E lá está, a situação era exatamente igual. O que mudou foi o paradigma, foi a definição da situação, foi os óculos pelo qual a pessoa estava a ler aquela situação. Então, o paradigma é um pouco isto. Na medicina, por exemplo, antigamente morria-se muito de feridas superficiais devido a infecções. Desde que se desenvolveu a teoria dos germes e que se percebeu que havia germes e que era importante começar a lavar as mãos antes de fazer uma operação, por exemplo, começou a morrer muito menos gente, não é? Foi uma mudança de paradigma também. E aqui, a Maria Rita Mendes Leal também fez aqui uma mudança de paradigma na psicologia. Que veio mudar a forma como se trabalha com as pessoas. E é engraçado que ela trouxe esta mudança de paradigma da etologia, do estudo do comportamento animal. Por
primeiro foi buscar ali ao estudo do comportamento animal de Lawrence e Timberman, de um conceito que é o padrão fixo de ação, que é algo que os animais já nascem com aquilo instalado, que vai garantir a sobrevivência deles, algo que já é natural neles. Um padrão que é comum a toda a espécie, fixo, que está presente desde o princípio da vida do animal até morrer, da ação, que implica uma ação, uma iniciativa, que vai garantir a sobrevivência daquele ser. E todos os animais têm estes padrões fixos de ação. E mais tarde, Watson percebeu que também nós, humanos, temos um padrão fixo de ação. Nós também já nascemos com uma coisa instalada, que vai garantir a nossa sobrevivência. Esse padrão fixo de ação tem um nome também técnico que se chama análise de contingência à própria iniciativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando a criança nasce, já vem preparada para fazer uma análise da contingência, da resposta que vem de fora, às iniciativas que ela faz. E esta análise é muito simples. Ela tem uma iniciativa, faz uma vocalização, há uma pausa e há uma resposta que vem de fora, da mãe. E ela tem a capacidade, a criança, só de perceber isto. Se aquela resposta dá prazer ou dá desprazer. Isto é o que nós vimos instalados, com esta capacidade de perceber se a resposta à nossa iniciativa dá prazer ou dá desprazer. Se nós fazemos uma coisa que dá prazer, qual é a tendência? É repetir. É repetir. Então repetimos a iniciativa, há novamente a pausa, há a resposta e aquilo dá mais prazer. E repetimos a iniciativa, há a pausa, há a resposta e vai começando aqui um diálogo. Vai começando aqui um diálogo. Diálogo este que vai começando a construir o nosso aparelho mental, o nosso aparelho emocional. Então, os bebês já vêm preparados com isto, instalado de origem. Estou a imaginar como, por exemplo, manda-se a bola para o bebê e ele manda a bola e ri-se. E depois, quando mandamos outra vez, ele já não fica parado. Ele volta a mandar a bola e ri-se. E está ali, só precisa de inteiro, não é? Porque ele está-lhe a dar prazer, por isso ele repete montes de vezes. Sim. E está a organizar-se. E está a organizar-se. À medida que vai fazendo isso connosco, está a organizar-se. Mas também acontece o contrário. Se eu faço qualquer coisa, há uma pausa e a resposta que vem de fora não me dá prazer, qual é a minha tendência? É deixar de fazer tantas vezes, não é? Pois. E então não me desenvolvo tanto. E a questão da pausa também é importante. A questão da pausa também é importante. É o que faz a comunicação. A pessoa dá a sua iniciativa à pausa e depois à resposta. Uma das coisas, e deixo esta dica para as pessoas, uma das coisas interessantes de ver se a pessoa está organizada ou não emocionalmente é o número de pausas que faz a falar. Uma pessoa que esteja em sofrimento ou que esteja desorganizada emocionalmente, muitas vezes fala sem deixar sequer o outro entrar. E vocês já lidaram com pessoas assim, não é? Que falam, põem a pergunta, põem a resposta, põem a crítica, põem a fazem o solução. filme todo. Não, Como isso eu vejo logo. Isso eu vejo logo em poucos minutos de conversa, vejo logo se eu posso ou não interromper. É sério. Há alguns que, pronto, deixa falar, que já vi que a pessoa não gosta de ser interrompida nem por nada. E mesmo que se tente, ela fala mais alto, que é para não permitir. Isso é um sinal de desorganização. A pessoa já nem faz pausa para nem vir desprazer da falta de contingência, de resposta contingente que vem de fora. Então as crianças nascem com isto. E tive que falar um pouco desta teoria toda, então, para começarmos a falar aqui dos passos de desenvolvimento que eles vão passando. Então, o primeiro passo em que as crianças nascem, e todas elas estão lá, chama-se orientação para a análise de contingência. O nome do passo diz-nos o que é que a criança vai estar ali a fazer naquele momento. E o que é que isto é na prática? Passados os primeiros 3 meses de vida, quando a criança tem as suas necessidades básicas saciadas, a fome, o sono, o controle esfincteriano, frio, calor, quando está confortável fisicamente, naturalmente, todas elas começam a emitir iniciativas. É quase como se a parte física está confortável, então vamos agora desenvolver a parte psicológica e emocional. E elas começam a desenvolver iniciativas. E depois há a pausa e há a contingência. E as primeiras iniciativas, tenho que pôr aqui mais um conceito, que é o conceito de metábolo. Estas iniciativas que eles fazem são considerados metábolos. O que é um metábolo? Um metábolo é uma experiência de relação. Por exemplo, eu quando falo disto convosco, estou a pôr um pouco de mim nisto que eu estou a pôr aqui na sala a falar convosco. E depois vocês vão dar aqui o vosso feedback. E isto que eu falei já vai estar
ter mais cor, já vai ter mais conteúdo. E depois eu ponho isto outra vez dentro de mim. E isto muda-me um bocadinho, faz-me crescer um bocadinho. Um metábulo é isto, é uma experiência de relação, algo que eu faço lá fora para organizar cá dentro. Então, o primeiro metábulo destas crianças é o vai e volta. E o que é isto? É só isto, o metábulo que elas fazem é isto. Espera aí, abram lá a número 2. Isso. Não, mas aí já dá para ver, se quiser. Aí dá. O metábulo é isto. É isto, vai e volta. É só tirar coisas para o chão. E qual é a pausa e depois qual é que seria a contingência? Seu malandro, tiraste isto para o chão. Seu malandro. Já lá estás quieto. Lá estás quieto. E aquilo dá-lhe prazer e ele vai e faz outra vez. Faz outra vez. E depois há uma pausa e a mãe, se estiver organizada, naturalmente, seu malandro, fizeste isto outra vez. Não, depois leva uma palmada. Aí já não estava a ser contingente. Aí dava desprazer e a criança ia deixar de ter estas iniciativas e não se ia organizar tanto. Aí é que está. Há que deixar fazer. Isto também tem o nome de aventar objetos na expectativa de lhe serem devolvidos. A criança, quando nasce, não tem noção ainda, está longe de ter noção do outro, está longe de ter noção do seu sentir, de quem é, e mesmo fisicamente não sabe que existe. Então estes metábolos, neste primeiro passo, é para a criança dar conta que existe fisicamente. Então ela, quando já está saciada, por exemplo, está a comer à mesa, e já está saciada, ela começa naturalmente a fazer isto. Mas às vezes a mãe, como quer continuar a dar a comer, o que faz é para com isso e tira aquilo. E está ali a quebrar o desenvolvimento da criança. Isto é um pormenorzinho que pode fazer toda a diferença ali no primeiro ano de vida. Porque a criança precisa de repetir os tais metábolos vezes suficientes para passar para o passo seguinte. Porque se não repetir vezes suficientes com prazer e com sucesso aquela brincadeira, fica retido naquele passo, ou fica mais tempo naquele passo e aí pode começar a adormecer. E até pode chegar a adulto com características daquele passo. Então é super importante os pais terem consciência disto, de que ele está a fazer uma iniciativa. E se está a fazer uma iniciativa, o miúdo já tem comida lá dentro. Não é preciso estar a continuar a pôr comida lá dentro. Às vezes as mães têm muito esta preocupação de alimentar. Fisicamente. Só depois de estar confortável fisicamente é que ele começa a fazer estas iniciativas. E às vezes depois para a sopinha e o menino então está mesmo com vontade de ter iniciativas e o que é que acontece? Vem a frutinha agora. E depois é o cafezinho. Às vezes estão ali numa hora nisto e não aproveitam para entrar em relação com o miúdo, para começar a organizar o miúdo. E estas brincadeiras são super importantes. Ele ainda não está à espera de nada, mas biologicamente tem esta iniciativa de deitar coisas para o chão. E naquela pausa ele fica expectante, fica atento. O que é que isto vai acontecer? Será que vai acontecer alguma coisa? E quando acontece, aquilo dá prazer. E ele organiza-se mais um bocadinho. Dá conta que isso existe ou vai existindo. Se a minha ação não é espelhada, se a minha ação não provoca uma reação lá fora, então não existe nada lá fora nem dentro de mim. Não existe eu. E a criança fica aqui presa. Um outro metábolo deste passo, e este passo, se correr bem, está resolvido aos 9 meses, 1 ano, e passa-se para o segundo. É o aparece e o desaparece, é o cucu, a brincadeira do cucu. Por exemplo, aquele filme da Idade do Gelo, tem uma parte muito gira em que aparece o tigre com o bebê. Onde está o bebê? Cucu! E o bebê ri-se. Ri-se até começar a chorar. Isso é outro metábolo desta fase, que dá imenso prazer ao bebê e está a organizar aquele bebê. Aquele bebê está a ficar mais construído emocionalmente e psicologicamente. Eu essa do cucu tive uma má experiência. Então? Foi a minha filha mais velha, porque eu brincava essa do cucu, não é? Ela foi crescendo e com 2 aninhos, um dia vamos a um hipermercado, onde estavam uns caixotes enormes lá, e eu estava à procura da papa dela. E a minha filha desapareceu. Mesmo ali, ao meu lado. Estava a fazer um metábolo consigo, não, Cristina. É que eu olho e onde é que está a minha filha? Pânico. Entrei em pânico, começo aos gritos no hipermercado, para trancarem as portas, tudo, porque eu não via a minha filha. Reagiu. Eu chamava aos gritos e ela não me respondia. E porquê? Quando no fim daquele aparato todo, portas trancadas, segurança à procura dela, tudo, a minha filha sai-me de trás de um caixote enorme e faz-me assim, cucu.
Portanto, está a ver uma má experiência com o cucu. Quem tem filhos tem sarilhos, não é? Tem que estar sempre muito atento. Porque aquilo foi uma questão de segundos. Sim. Ela achou piada e pensou, eu vou-me esconder ali, vou fazer o cucu, pronto. E eu, foi só uma questão de deixar de olhar para ela e ver a papa. Onde é que está a papa? Quando voltei já não vi a miúda. Pânico, Cristina. Foi um episódio que hoje há-me para rir, mas naquele dia fartei-me de chorar. Mas em casa e em ambiente Nunca mais entrou controlado. naquele hipermercado. Ai, olha, mas por acaso não. Por acaso não. Mas ela aí já era mais crescidinha, já tinha uns Tinha 2, 3 dois anos. aninhos. Isso já pode ser outro metábolo, já pode ter uma outra intenção por trás, que já vamos lá chegar. Pronto, está bem. Ainda temos os 9 meses, um ano. Até aos 9 meses, um ano.